Abrão estava cansado de esperar. E Deus apareceu com uma palavra que pode mudar sua vida hoje. Fique até o final, porque essa mensagem é para quem quase desistiu. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento, respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário. Um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Ênesis 15, 1 ao 21, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois de batalhas, decisões e desafios, Deus fala com Abrão de forma direta: Não temas. Isso mostra que o Senhor conhece os medos silenciosos que ninguém vê. Mesmo homens de fé carregam lutas internas. Antes de falar sobre bens ou promessas, Deus oferece sua própria presença. Eu sou o teu escudo, em outras palavras. A maior segurança de Abrão não seria exército, riqueza ou estratégia, mas o próprio Deus. Quantas vezes buscamos proteção em recursos humanos e esquecemos que o maior abrigo continua sendo o Senhor? Quando Deus se torna escudo, até dias difíceis podem ser atravessados com paz. Ele também diz ser o grandíssimo galardão. Isso revela que a maior recompensa não é algo que Deus dá, mas quem Deus é. Talvez hoje você esteja cansado, inseguro ou enfrentando batalhas internas. Receba esta palavra: não tema. O Deus que cuida de Abrão também cuida de você. Se você crê que Deus é seu escudo hoje, escreva Eu não temerei nos comentários. Versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Depois de ouvir palavras de consolo, Abrão abre o coração. Ele não esconde sua dor diante de Deus. Isso ensina algo precioso. Fé verdadeira não significa fingir que está tudo bem. Fé também sabe chorar, perguntar e ser sincera na presença do Senhor. Abrão tinha conquistas, bens e respeito, mas havia um vazio dentro dele. Aos olhos de muitos, parecia alguém realizado. Porém, existia uma promessa ainda não cumprida que pesava em sua alma. Quantas pessoas vivem assim hoje? Sorriem por fora, trabalham, seguem em frente, mas carregam silenciosamente perguntas que ninguém conhece, há dores que só Deus entende. Abrão perguntou: Que me has de dar? Não era rebeldia, era cansaço de esperar. Deus não se assusta com perguntas sinceras feitas por corações cansados. Talvez você também esteja esperando algo há muito tempo: cura, resposta, restauração, direção a um novo começo. Leve isso a Deus com honestidade. O Senhor prefere sua sinceridade ao seu silêncio. Quem derrama a alma diante de Deus encontra espaço para ser renovado. Se você decide entregar sua dor a Deus hoje, escreva: Senhor, ouve meu coração nos comentários. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Quando Abrão expõe sua dor, Deus responde com direção. O Senhor não ignorou a pergunta, nem se ofendeu com a sinceridade de Abrão. Isso mostra que Deus sabe responder corações verdadeiros. Em seguida, Deus leva Abrão para fora. Que imagem poderosa! Às vezes, para enxergar melhor, precisamos sair do ambiente da limitação mental, do quarto escuro das preocupações e da prisão dos pensamentos negativos. Depois o Senhor manda olhar para o céu e contar as estrelas. Quando Abrão olhava para si mesmo, via impossibilidades.
Quando olhava para o céu, via grandeza. Há momentos em que nossa fé precisa mudar de direção, parar de olhar só para a terra e voltar a olhar para Deus. As estrelas eram incontáveis, e assim seria a promessa. O que parecia pequeno no presente carregava futuro abundante. Talvez você esteja preso ao que falta hoje. Deus está te convidando a levantar os olhos novamente. Nem tudo está perdido. Nem tudo terminou. O céu ainda guarda respostas maiores do que sua visão atual consegue perceber. Se você decide olhar para as promessas de Deus acima das circunstâncias, escreva "Eu volto a crer" nos comentários. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Em meio à demora e às perguntas, Abrão escolheu crer. Esse versículo é curto, mas carrega uma das maiores verdades espirituais. A fé agrada a Deus. Abrão não tinha tudo resolvido, não via o cumprimento completo, mas decidiu confiar mesmo assim. Crer não é ignorar dificuldades. Crer é reconhecer que Deus continua maior do que elas. Muitas pessoas pensam que fé é sentir sempre segurança, porém fé verdadeira permanece mesmo quando os sentimentos vacilam. Deus então relembra a Abrão de onde o tirou, Ur dos Caldeus. O Senhor aponta para o passado para fortalecer o presente. Em outras palavras, eu já cuidei de você antes, e continuarei cuidando agora. Quantas vezes esquecemos livramentos antigos quando surgem novos desafios? A memória espiritual fortalece a confiança. Quem lembra do que Deus já fez encontra força para esperar o que Ele ainda fará. Talvez hoje você esteja cansado da espera. Olhe para trás por um instante. Quantas portas Deus já abriu? Quantas vezes Ele sustentou você? Quem foi fiel até aqui não falhará adiante. A fé cresce quando recordamos a fidelidade passada de Deus. Se você crê que Deus continua cuidando da sua história, escreva "Ele nunca falhou" nos comentários. Versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Mesmo depois de crer, Abrão ainda pergunta: Como saberei? Isso nos ensina algo libertador. Fé e questionamentos podem coexistir no coração humano. Crer não significa nunca ter dúvidas. Significa continuar buscando a Deus em meio a elas. Abrão não se afastou por não entender. Ele levou sua pergunta ao lugar certo. Muitas pessoas, quando não compreendem os tempos de Deus, se fecham, se endurecem ou desistem. Abrão fez o contrário, aproximou-se mais. Deus responde pedindo elementos para uma aliança. O Senhor não entrega apenas palavras. Ele também fortalece a confiança de Abrão com sinais concretos dentro daquele contexto. Isso revela que Deus sabe como tratar cada coração. Há momentos em que Ele fala ao Espírito. Em outros, Ele nos dá confirmações no caminho, portas abertas, paz interior ou direções claras. Talvez você também esteja perguntando: Como saberei? Saiba disto, Deus não rejeita perguntas sinceras. Ele trabalha inclusive nas áreas em que ainda estamos inseguros. Continue buscando. Nem sempre a resposta vem no mesmo instante, mas o silêncio de hoje não significa a ausência de Deus. Quem persevera em comunhão aprende a reconhecer a voz do Senhor. Se você decide continuar crendo mesmo com perguntas, escreva: Senhor, aumenta minha fé nos comentários. Versículo 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Abrão obedeceu exatamente como Deus orientou. Mesmo sem entender todos os detalhes, ele preparou tudo com reverência.
Isso nos ensina que obediência nem sempre exige compreensão total. Muitas vezes exige confiança. Depois disso, aves começaram a descer sobre o sacrifício e Abrão precisou enxotá-las. Que cena simbólica e atual. Sempre que estamos construindo algo santo, haverá distrações tentando roubar aquilo que Deus está formando. Quantas vezes decidimos orar mais, recomeçar, restaurar a fé ou buscar propósito, e logo surgem pensamentos negativos, cansaço, interrupções e desânimo. São aves tentando pousar sobre o que ainda está sendo preparado. Abrão não abandonou o altar por causa disso. Ele permaneceu vigilante. Há promessas que exigem perseverança antes do cumprimento. Talvez você esteja cansado de lutar contra distrações, atrasos e oposições internas. Continue guardando o que Deus colocou em suas mãos. Nem tudo que tenta atrapalhar tem poder para vencer. Proteja seu tempo com Deus. Proteja sua paz. Proteja a semente que ainda está crescendo em silêncio. Quem vigia hoje celebrará frutos amanhã. Se você decide perseverar até o cumprimento da promessa, escreva "Eu não vou desistir" nos comentários. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 13. Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quando o sol se põe, uma grande escuridão cai sobre Abrão. Isso nos ensina que até em jornadas de promessa existem momentos sombrios. Nem todo caminho com Deus será iluminado aos nossos olhos o tempo inteiro. Muitas pessoas pensam que receber promessas significa escapar de toda a dor. Porém, Deus mostra a Abrão que sua descendência passaria por lutas, aflições e longos períodos difíceis. A promessa existia, mas também haveria processo. Essa verdade é profunda. O plano de Deus não ignora o sofrimento humano, mas o atravessa com propósito. Há capítulos escuros que não significam abandono, e sim preparação para algo maior. Talvez você esteja vivendo uma fase de silêncio, demora ou escuridão emocional. Não conclua que Deus se afastou. Alguns dos maiores trabalhos do céu acontecem quando ainda não enxergamos nada. O Senhor falou com Abrão justamente na noite. Deus continua se revelando em tempos escuros. Não tema o processo. O mesmo Deus que permite certas fases também determina o fim delas. Depois da noite, ainda existe amanhecer. Se você crê que Deus está agindo mesmo no silêncio, escreva "Eu continuarei firme" nos comentários. Versículo 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Depois de anunciar tempos difíceis, Deus também declara libertação. Isso revela uma verdade consoladora. Nenhuma fase de dor é eterna para quem está nas mãos do Senhor. O processo tem prazo. O sofrimento não escreve a última linha. Deus diz que o povo sairia com grande riqueza. Aquilo que parecia escravidão terminaria em honra. O Senhor sabe transformar capítulos amargos em testemunhos poderosos. Quantas pessoas vivem hoje períodos cansativos e acreditam que tudo ficará assim para sempre? Mas Deus continua especialista em virar páginas no tempo certo. Também vemos que Abrão teria paz em sua jornada pessoal. Mesmo sem ver tudo concluído, ele descansaria sabendo que Deus seguiria cumprindo cada palavra além da sua geração. Isso ensina que nem tudo acontece no nosso ritmo, porém tudo segue no ritmo perfeito do céu. Deus trabalha além da pressa humana. Talvez você esteja no meio de uma fase difícil. Receba esta esperança. O que hoje pesa não durará para sempre. Há saídas preparadas, portas futuras e paz reservada por Deus.
Quem confia no Senhor entende que atrasos aparentes não cancelam promessas. Se você crê que Deus mudará sua estação no tempo certo, escreva "Meu tempo vai chegar" nos comentários. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Na escuridão, surgem sinais da presença de Deus, forno de fumaça e tocha de fogo. Isso nos mostra algo poderoso. Quando tudo parece escuro, Deus ainda sabe iluminar o caminho. A aliança foi confirmada não no auge do dia, mas na noite. Quantas vezes pensamos que Deus só age quando tudo está claro e favorável? Porém, o Senhor costuma marcar histórias justamente nos momentos em que a visão humana falha. O fogo representa direção, presença e poder. A fumaça lembra mistério, reverência e aquilo que não controlamos. Deus continua sendo luz suficiente, mesmo quando não revela todos os detalhes. Naquele mesmo dia, o Senhor firmou sua aliança. O que Ele promete não depende apenas da força humana, depende da fidelidade divina. Talvez você esteja vivendo noites interiores, dúvidas, medo, ansiedade ou falta de respostas. Lembre-se, a escuridão ao seu redor não apaga a luz de Deus sobre sua vida. Há alianças sendo sustentadas no invisível. Há promessas caminhando em silêncio. Quando Deus entra na noite, ela deixa de ser fim e se torna passagem. Se você crê que Deus está iluminando seu caminho mesmo agora, escreva "A luz do Senhor me guia" nos comentários. Versículo 19. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, versículo 20. E o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, versículo 21. E o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis 15 termina citando povos e territórios que pareciam obstáculos diante da promessa. Isso nos ensina uma verdade profunda. Deus conhece pelo nome tudo aquilo que parece impedir seu avanço. Para Abrão, aquelas terras estavam ocupadas. Aos olhos humanos, a promessa parecia distante. Porém, o Senhor já falava como quem tinha tudo sob controle. O que para o homem parecia barreira, para Deus já estava incluído no plano. Muitas vezes olhamos para problemas enormes, portas fechadas, oposição, limitações, atrasos, pessoas difíceis e cenários improváveis. Pensamos que será impossível avançar. Mas Deus enxerga além do presente. Ele não esqueceu Abrão e também não esqueceu você. Se hoje existem territórios ocupados na sua vida, áreas travadas, sonhos adiados, respostas demoradas, saiba que Deus continua capaz de abrir caminhos onde ninguém vê saída. A promessa pode parecer cercada, mas nunca cancelada. Continue crendo mesmo quando ainda não vê mudanças. O Senhor trabalha em silêncio, prepara tempos e move circunstâncias invisíveis. Quem prometeu é fiel para cumprir. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva "Deus cumprirá" nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que está esperando uma promessa e precisa lembrar que Deus nunca se atrasa. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário. Porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.